E eu quero hoje falar a respeito do Evangelho, pegando algumas minúcias que normalmente nós deixamos passar. E se eu pudesse botar um tema nessa mensagem, seria o vazio da autossuficiência e a cobertura da graça. Eu vou ler várias passagens, tá? Mas eu vou pegar como uma base aqui Gênesis 3, que é a queda do homem. E no meio da mensagem eu vou estar lendo e às vezes só citando algumas passagens para a gente ter tempo de terminar esse estudo hoje ainda. Então as que forem para abrir eu vou abrir junto com vocês e algumas eu só vou falar referência. Se você quiser depois estar usando aí no seu devocional, você pode ficar à vontade. Então Gênesis 3, 7 fala assim: Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. E vamos dar uma paradinha por aqui. Nesse primeiro momento aqui, eu vou trabalhar bastante hoje com algumas interpretações, tá? Então eu vou trazer para vocês algumas curiosidades aí a respeito do original. E nesse primeiro verso do 7 aqui, algumas versões vai estar escrito que eles fizeram uma cinta, outras versões vai estar escrito que eles fizeram um avental, e dependendo, se for uma versão muito moderna, não vai nem estar falando o que eles fizeram, só vai falar que eles fizeram uma roupa. Mas o que importa para nós é que a palavra original aí para essa roupa, para essa vestimenta que eles fizeram ali com folhas de figueira, a palavra é hagarote. E hagarote aparece 6 vezes no Velho Testamento. E todas as vezes fala a respeito de uma vestimenta de guerra ou de proteção. E tem algumas peculiaridades a respeito desse tipo de vestimenta. E eu até convido você para que você tire da sua mente o que você possa imaginar a respeito de avental ou de cinta, que inclusive tem algumas versões que quando Pedro ele vê Jesus na praia, diz que ele está sem o cinto e ele mergulha nu e vai se encontrar com Jesus, que é a mesma percepção que a gente tem dessa palavra aqui. E então não tem nada a ver com o cinto que a gente usa para prender calça e nem com o avental que as mulheres usam para cozinhar em casa, tá? O hagarote, na verdade, ele é mais ou menos parecido com aquela saia que o pessoal do exército romano usava, que é uma vestimenta que vem por baixo da costela e cobre até um pouco para cima do joelho. Então é uma vestimenta literalmente que o pessoal usava muito no tempo de guerra e que servia como uma proteção. E olha que interessante isso, justamente porque ele comporta as vísceras. E quando nós falamos a respeito de simbolismo na Bíblia, quando você entende da onde que veio o hagarote, qual que é a raiz dessa palavra, a palavra é hager. E hager significa cingir ou ter medo. E é por isso que muitas das vezes você vai perceber, lá em Provérbios, por exemplo, usa-se muito isso, cingir-se de alegria, ou seja, misturar a palavra se vestir com alguma emoção. Então o hager, ele é exatamente isso, é se vestir, só que ele também significa emoção. Então quando nós falamos a respeito dessa roupa, dessa vestimenta que ela é presa para cima da cintura, está falando a respeito de algo que é baseado em emoções. E eu quero que você me acompanhe com muita atenção para que você não se perca aqui no meio do caminho. Então, hager significa cingir ou ter medo. Lembrando, para quem ainda não conseguiu chegar no mesmo lugar aqui, que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus e eles tiveram medo. E talvez, isso pode ser até um desvaneio da minha parte, mas a Bíblia diz de uma forma muito clara que Deus falou para eles que se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Só que quando eles comeram, eles não morreram. Então pode ser
que eles acreditassem que quando eles se encontrassem com Deus, Deus mataria eles. Porque eles desobedeceram a Deus, eles se esconderam de Deus. E você percebe que essa roupagem que eles teceram, era uma roupa de guerra, uma roupa de proteção. Em outras palavras, eles começaram a se ver como se eles fossem inimigos de Deus. Eles não simplesmente estavam se escondendo de Deus, eles estavam se protegendo de Deus. É aqui que é o ponto que eu gostaria que vocês chegassem junto comigo. E aí, por conseguinte, nós vamos lá para Colossenses agora, só para a gente embasar isso daqui que a gente está falando e não ficar só nas minhas palavras. Você vai perceber que eu vou ficar indo e voltando no Velho e no Novo Testamento, como uma forma da gente estar dando plausibilidade aí para aquilo que está sendo falado. Colossenses, eu vou ler no capítulo 1, no verso 21. Fala assim, Colossenses 1, 21. E vós outros também que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E aí agora eu quero fazer um desfecho dessa parte aqui de Adão e Eva, voltando lá de novo para o capítulo 3, só que já direto lá no verso 21, onde tem a resolução dessa parte aqui. Fala assim lá no verso 21. E fez o Senhor Deus túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Detalhe, abre parênteses. Eu estou lendo na Bíblia King James, tá? Então, por isso que vocês percebem que às vezes tem um senhor aí que não aparece nas outras traduções. Normalmente, quando se pronuncia o nome de Deus na King James, ele escreve Yahvé. Então, aqui está escrito fez Yahvé Deus, tá? E uma dica para quem faz estudo é você usar a Bíblia King James, nem que seja a versão atualizada, porque é a versão que é mais próxima do original. Agora, as versões quanto mais modernas e mais atuais, menos o interesse é tentar pegar o original e mais o interesse é fazer com que as pessoas contemporâneas consigam entender o que está sendo falado. Então aqui, Deus ele fez túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. E a palavra túnica aqui é katenote. E katenote literalmente significa túnica. Então, por um lado, a gente tem o hagarote, que é uma roupa que é presa pela cintura, e a túnica, que a característica dela é que ela era presa pelos ombros, tá? E quando a gente fala de túnica, por mais que isso pareça muito geral para nós, túnica pode ser de vários modelos. Quando a túnica é citada aqui, é um modelo de roupa em específico. É uma túnica que cobre e chega até nos pés e que chega com o punho da mão, do braço, tá? É uma roupa que cobre por inteiro. E aí, só para que você consiga ir fazendo o paralelo aí, quando nós falamos a respeito de ombros na Bíblia, você percebe que sempre vai falar a respeito de sacerdócio e de compromisso. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Quando Jesus ele carregou a cruz, ele carregou no seu ombro. Os levitas, eles carregavam a arca da aliança no ombro. Quando os filhos de Noé foram cobrir a sua nudez, a Bíblia diz que eles chegaram carregando a capa no ombro e de costa eles cobriram a nudez do seu pai, que é mais uma exemplificação de uma expiação. O santuário no deserto, ele era carregado no ombro. A ovelha perdida, ela foi trazida pelo pastor no ombro. Então você percebe que nenhuma dessas coisas aqui é falada à toa. As 12 tribos de Israel, elas tinham uma pedra que cada uma simbolizava uma das tribos de Israel. E elas eram carregadas no ombro do sumo sacerdote. Então você percebe que toda vez que você vê na Bíblia falando de ombro, nós estamos falando de compromisso e de sacerdócio. Por um outro lado, quando nós falamos a respeito da cintura, nós estamos falando a respeito de comportamentos emocionais, tá?
E qual que é a raiz do catenote, que é a túnica? É capar, que significa cobrir e que muitas das vezes na Bíblia é usado como expiação. E aqui as coisas elas começam a tomar forma agora. E aí tem alguns trechos da Bíblia que eu coloquei aqui como referência, que você não precisa nem abrir. Por exemplo, lá em 2 Samuel 13:18, vai falar que a Tamar e as filhas do rei, elas usavam essa túnica, essa catenote. Em Êxodo 29:5-8, diz que os levitas e os sumos sacerdotes, eles eram obrigados a usar essa túnica. Lá em Gênesis 37:3, tem uma história que é muito conhecida, que é a história de José, que ganha uma túnica do seu pai, que era colorida e que era de manga comprida. E detalhe, o que mais chamava a atenção e que fez com que isso se transformasse em tanta ira para os seus irmãos, é que era normal que as pessoas que faziam trabalhos braçais, ou seja, trabalhadores, eles usassem roupas sem manga. E José, ele era o único dos filhos que usava uma manga até no punho. E normalmente quem usava a túnica de manga comprida, normalmente era a autoridade, era o líder. Então isso provocou ainda mais a ira dos irmãos contra José. E aqui tem mais uma passagem também na história de José, que também é um exemplo de expiação. Porque você lembra que quando os irmãos jogam ele lá no poço, eles pegam a túnica que vem da expiação, molham no sangue e depois entregam para o pai. Então você percebe aqui mais uma vez o evangelho sendo expresso através de uma simples passagem. E por fim, lá em 1 Pedro, no capítulo 2:9, fazendo referência a Êxodo 19:6, Pedro ele vai falar que nós fomos chamados com um propósito de ser reis e sacerdotes. Assim como lá em Êxodo, quando Deus lá no monte fala com o povo, ele fala: eu quero fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Aonde que nós queremos chegar com tudo isso daqui? Nós queremos chegar no entendimento de que, por mais que o homem ele pecou contra Deus, é basicamente aquele exemplo do filho pródigo chegando diante de Deus, achando que perdeu a sua filiação. Só que ao contrário daquilo que ele imaginava que o pai faria contra ele, o pai nem espera que ele termine de falar. E eu acho interessante mais uma vez aqui, ressaltando a Bíblia do King James, porque na King James ele fala assim: traga roupas de filho e coloquem nele. Traga roupas de filho e coloque nele. Independente do quão maltrapilho ele esteja, independente do quão não merecedor ele é, traga as roupas de filho e coloque nele. Que é a mesma coisa que acontece aqui. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 20, diz que desde do princípio, antes da fundação do mundo, o cordeiro já estava pronto. Então, antes que tudo isso acontecesse, o cordeiro já estava pronto. Exatamente como na história do filho pródigo. Porque quando o filho chega na porteira, o pai já fala para os seus empregados: pega o bezerro cevado e vamos começar a festa. É como se ele estivesse esperando que a qualquer momento fosse acontecer, e o bezerro cevado já estava no jeito esperando. Da mesma forma que no Gênesis o cordeiro já estava pronto. E é importante de eu ressaltar aqui para você, que é de extrema relevância, que eu não sei se você parou para pensar nisso, para que Deus ele fizesse essa túnica de pele, ele precisou matar algum animal. Então o primeiro derramamento de sangue que acontece ali no Éden. E nesse momento o próprio Deus atua como sumo sacerdote, expiando o pecado de Adão e Eva. E aqui a gente pode fazer um comparativo a respeito do que os dois estavam tentando fazer em comparação àquilo que Deus fez. Porque eles fizeram com folhas, né? E a figueira é uma árvore que ela é a primeira árvore que aparece com um nome na Bíblia. E a figueira ela é um exemplo de justiça. Só que quando a figueira ela é utilizada de uma forma como se eu estivesse tentando fazer justiça por conta própria,
aí agora já não é mais a justiça de Deus, é justiça própria. E é o que mais nós vemos acontecer, por exemplo, pela religião. Né? Por que nós falamos que a religião é falsa? Porque a religião não tem capacidade de levar o homem até Deus. Cristo é o único caminho até Deus. Então é por isso que Jesus, ele abraçou as prostitutas, ele abraçou os adúlteros, ele abraçou os bandidos, ele abraçou os pecaminosos, mas quando chegava na frente dos religiosos, ele contendia contra eles. Porque ele falava assim: vocês não entram no reino, e impede aqueles que querem entrar, dificultando tudo, quando vocês deveriam ser a placa que aponta para o Cristo, e não aqueles que barram as pessoas e dizem que elas não são boas o bastante. Então quando nós se deparamos com esse evangelho aqui, de um Deus que ele descarta a nossa justiça própria, e ele fala assim: joga fora tudo isso daí que você está fazendo, porque isso não vale nada. Essa roupa que vocês fizeram não cobre nada, é uma roupa de folha e que é descartável, mas eu ainda vou fazer para você uma roupa que ela vai ser durável e que ela vai te cobrir por inteiro. Em outras palavras, essa túnica que Deus faz para Adão e Eva é uma túnica que é uma expiação sobre o pecado que eles tinham cometido. É como se, por mais que eles não merecessem, Deus naquele momento, olha só que loucura isso daqui, porque nós estamos falando num tempo que nem tinha a lei ainda, mas Deus já estava manifestando a graça, porque eles eram dignos da penalidade, eles eram dignos da morte, mas mesmo assim Deus agiu com misericórdia, mesmo eles não merecendo, porque eles não correram para Deus, eles correram para longe de Deus. E esse que é o entendimento que a gente precisa ter. Então, por mais que talvez eu olhe para mim e me veja como um bom cidadão, eu não faço mal para ninguém, sabe? Eu só faço bem, eu sou caridoso, eu sou generoso, mas toda a sua justiça própria diante de Deus não vale de nada. É o entendimento que Paulo ele chegou quando ele começou a conhecer a Cristo de verdade. Porque Paulo ele chega num determinado momento, é a música que a gente acabou de cantar aqui, ele chega num determinado momento que, por mais que ele tenha servido tanto na religião, achando que ele estava agradando a Deus, achando que ele estava fazendo a obra de Deus, ele fala assim: eu considero como esterco todo o meu conhecimento diante do conhecimento que agora eu tenho de Cristo. É isso que é a nossa justiça própria, é isso que é os nossos feitos, é isso que é as bondades e os feitos que a gente já fez por aí. Não significa nada em comparação àquilo que Deus ele fez por nós. É esse o entendimento que o Evangelho traz para nós. Então sim, se você é uma pessoa que acha que porque você é bonzinho, você nunca fez mal para ninguém e tal, você é uma pessoa que está no coração de Deus, você ainda é um inimigo de Deus. Você ainda está se escondendo com folhas de figueira, achando que com isso você vai se proteger e vai ter a misericórdia de Deus, ou talvez não vai receber a punição que você é digno. Lá em Gálatas 3:27, eu vou ler rapidinho aqui. Gálatas no capítulo 3. E no verso 27, fala assim: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, em Cristo vos revestistes. Todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. E é tão relevante esse trecho aqui para essa passagem que nós estamos trazendo, porque eu não sei se você sabe, mas o batismo, a palavra batismo, ela vem do tingimento de roupas. Então o que era o batismo? Era eu colocar tinta na água e eu batizar aquela roupa ou aquele tecido naquela água, e quando eu mergulhava o tecido na tinta, a tinta entrava dentro do tecido, e agora o tecido saía com a cor da tinta. Então quando nós falamos a respeito de se batizar, quantos em Cristo fostes batizados, nós estamos falando a respeito de mergulhar em Cristo e voltar com Cristo dentro de nós. Assim como a roupa que foi tingida e que volta com a tinta, com a coloração da tinta. Isso é ser batizado. Isso é ser
revestido de Deus. E quando nós falamos a respeito dessa expiação, de ser expiado por Ele, revestido por Ele, faz muito sentido que lá em Hebreus, por exemplo, Hebreus 2,15, Paulo vai falar que agora nós já não somos mais escravos do medo. Eu não preciso mais temer. Por quê? Porque agora eu sou o filho de Deus. Porque agora, antes eu era um inimigo de Deus, mas agora eu sou filho de Deus, eu sou feito filho de Deus. E isso me livra de toda a minha condenação, e não só isso, mas me traz essa graça divina de eu poder viver algo que eu nunca poderia viver. E aqui me coloca nessa situação, onde aquilo que muitas das vezes a religião, o homem chama de santidade, nós chamamos de ação de graça. Porque a santidade nada mais é do que o resultado do como que eu ajo a partir da forma como Deus me tratou. É simplesmente a minha reação à medida do que Deus fez para mim. A minha santidade não é porque eu quero ser santo, é porque eu não posso ser de uma forma diferente. Depois daquilo que eu recebi da parte de Deus, como eu poderia ser diferente disso? Então a minha santidade é a minha ação de graça. É a minha expressão do como que eu sou grato por aquilo que Ele fez por mim, mesmo sem que eu merecesse. Isso é santidade. E para a gente finalizar aqui, eu quero que você durma pensando nisso. Quando nós falamos a respeito de ser revestido, conforme a palavra de Deus acabou de nos falar aqui, por que não fala vestido, fala revestido? Porque está falando de alguém que já estava vestido. Só que estava vestido com uma roupa que não comportava. Estava vestido com uma roupa que não cobria, que não resolvia o problema. Então é por isso que quando nós falamos a respeito de revestir, nós estamos falando a respeito de colocar uma outra veste. E aí as coisas começam a fazer muito sentido. Você começa a observar os escritos paulinos, por exemplo, com uma outra perspectiva. Porque você percebe exatamente que ele sabe exatamente do que ele está falando. Não é simplesmente Jesus na cruz, já teve muita coisa que já tinha acontecido muito antes da cruz chegar. E quando nós falamos a respeito de Adão ser vestido por Deus, porque eu não sei se você percebeu isso, mas Deus não deu uma roupa para Adão vestir. Ele vestiu a Adão. Então, por mais que no começo ele estava com medo de Deus, ele estava se escondendo de Deus, agora nesse último momento, ele precisa abandonar o seu medo, encarar a sua vergonha e se despir na frente de Deus para que ele possa se revestir do novo. É esse o entendimento que Deus ele quer que nós tenhamos. Porque enquanto eu ficar vivendo na minha mentira, enquanto eu ficar falando para mim, não, eu sou 100%, né? Eu sou o homem que a Deus agrada, sabendo que eu não sou, eu estou ainda não permitindo que Deus ele me acesse com a intimidade que Ele precisa. Você percebe que quando nós temos essa relação com Deus, esse confronto, que é você ser encarado por Deus, isso gera Isaías 6. Né? Isaías, por mais que ele se achasse um profetão, quando ele chega na presença de Deus, aí ele para de olhar para os outros, ele começa a olhar para si mesmo e ele fala assim, ai de mim, porque eu sou um homem pecador, de impuros lábios, e pior do que isso, eu ainda habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Então toda vez que eu me deparo com Deus, ao invés de eu conhecer mais de Deus, eu conheço mais de mim. Eu percebo o quanto eu ainda estou falho e o quanto eu ainda preciso ser trabalhado. Só que a mensagem da cruz não é que eu preciso ser bom, não é que eu preciso ser melhor, é que eu preciso dar a oportunidade para que Deus faça o trabalho dele em mim, para que Deus ele venha se manifestar em mim, para que ele venha expressar a sua graça, para que ele venha me cobrir, porque já estava tudo pronto desde a fundação do mundo. Então é bobagem da minha parte. Igual as pessoas, né, quando a gente chamava as pessoas para aceitar Jesus, as pessoas falavam assim, não, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou pronto,
né? Eu tenho que parar com tal vício, eu tenho que parar com isso, tenho que parar com aquilo. Como se eu tivesse a capacidade de me auto-santificar para que aí sim eu pudesse ter um encontro com Deus. Quando Deus ele me chama do jeito que eu estou, porque Ele sabe que eu não dou conta sozinho. Senão Ele não precisava fazer o que Ele fez. Se nós fôssemos autossuficientes. Então o entendimento que nós precisamos ter a respeito do Evangelho, o que é intrigante para nós, é que o convite de Deus é que por mais que nós tenhamos nos tornado inimigos de Deus, Ele ainda faz todo esse trabalho para que nós venhamos a ser reconciliados com Ele. Então quando eu falo para vocês de uma forma ilustrativa, é claro, que é como se Deus, ao colocar o homem para fora, falasse para ele assim: hoje você ainda não está preparado para se relacionar comigo, mas eu vou construir um caminho, e aí você vai voltar, e aí a gente vai conseguir se relacionar na medida correta. Era isso que Deus estava fazendo. Ele estava preparando aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então hoje nós temos plena capacidade de estar aqui, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Não porque nós o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E esse Adão que foge de Deus, esse Adão que sente vergonha, que sente medo, esse Adão sou eu. Esse Adão é você. Todos os dias se escondendo atrás do quê? Fugindo por quê? Sendo que você sabe que no final das contas, Ele é o único que traz a suficiência que você precisa. Ele é o único que consegue resolver os problemas que você não dá conta de resolver. Só que conforme eu falei aqui no culto de domingo, nós somos estranhos. Porque quando as coisas dão errado, ao invés da gente correr para aquele que é o único que tem a capacidade de resolver, nós fazemos é ficar em silêncio, é se esconder, é fugir. Como se ele não entendesse, não soubesse o que está acontecendo. E mais uma vez eu repito, por mais que Deus soubesse desde o começo que o homem tinha pecado, Ele desceu no jardim do mesmo jeito. Então, nada que você faça pode mudar quem Deus é. Deus ele não tem medo da sua bagunça. Deus ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus, independente de quem você estiver sendo. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.